A saga de histórias do Batman é incrível, mostrando o melhor do lado detetive do Batman e dando uma adaptação nas histórias do Batman num jogo perfeito, com um lado investigativo, um combate que muitos outros jogos copiaram depois, numa história de 5 jogos que mostra o melhor que um Batman pode oferecer dentro do mundo dos videogames, passando aqui pelo Batman Arkham Origins, o Blackgate, o Asilo Arkham, a Cidade Arkham e o Cavaleiro de Arkham. Tudo isso aqui na mesma ordem cronológica, sendo o principal o auge das histórias de super-heróis dentro do universo da DC Comics, e é sobre a história de todos os jogos, do início ao fim, que vou falar nesse vídeo. Então já manda o like, porque meu amigo, porque esse é o vídeo especial da história da melhor saga de jogos do Batman que já foi lançado, e é sobre ele que eu vou falar agora. A série Batman Arkham é uma série complexa. A timeline dele é complicada, já que o primeiro jogo não é o primeiro jogo da linha do tempo, e ele durante muito tempo redefiniu o conceito de jogo de super-herói. Colocou um Batman mais realista, bem condizente com os filmes que estavam sendo lançados naquela época, avançando para aquela grande nova geração que foi a geração do PlayStation 3 e do Xbox 360. O jogo é dividido em vários episódios. O quarto jogo, Batman Arkham Origins, é o primeiro da série, mas é o quarto a ser lançado. Depois, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Orange Blackgate, Arkham Knight, entre muitas aspas, Gotham Knight e, claro, o próximo jogo do Esquadrão Suicida. E nessa série, quero falar sobre todos os jogos, começando aqui pelo jogo de origem. O primeiro deles, o Batman Arkham Origins. Esse foi o primeiro jogo da série que eu joguei porque ele, na verdade, tinha sido lançado no Wii U, e eu fui uma das únicas 2 pessoas que no Brasil teve esse console. Ele tinha um detalhe bem diferente de todos os outros jogos. Como ele é muito mais focado no lado detetive do Batman, deixando o combate de lado, já que basicamente ele usava muito contra-ataque e tentava ser mais stealth, que ao mesmo tempo me deixava meio desconfortável com o jogo, o lado de usar a telinha do Wii U ajudava demais, justamente porque em vez de ficar pausando o jogo, você tinha todas as funções da tela secundária aqui, como mapa, troca de equipamento, radar, por exemplo, e isso era bem maneiro, porque teoricamente essa seria a versão definitiva do jogo. Só que é aquela pergunta que todo mundo tem que fazer, né? Você jogou essa versão? Com certeza não, então você não vai sentir nenhuma falta disso, mas quem jogou no Wii U sabe que essa é a melhor versão que tem no jogo até hoje. Embora esse jogo não tenha sido feito pela Rocksteady, o estúdio que trabalhou em toda a série Arkham, ele faz parte da história completa da série, e é o início desse universo. Nossa história começa no Natal, com o Batman impedindo uma fuga de uma prisão liderada pelo vilão Máscara Negra. Máscara Negra está irritado porque vem pagando suborno para o GCPD, Departamento de Polícia de Gotham City, e mesmo assim eles continuam prendendo seus capangas. Enquanto Máscara Negra escapa da prisão, Batman se vê preso em uma batalha com o Crocodilo. Após derrotá-lo e obter informações, Crocodilo revela a Máscara Negra que contratou assassinos para matar Batman, e há uma recompensa de 50 milhões de dólares por sua cabeça. Ele foi o primeiro assassino, mas há mais 7: Exterminador, Firefly, Cophead, Pistoleiro, Electroctor, Shiva e por último Bane. Eles estão separados em lugares bem diferentes e Batman vai atrás de cada um deles. Electroctor é o codinome usado por Lester Buczynski, carismático lutador de torneios ilegais que, após uma severa derrota, criou luvas eletrificadas que o permitem descarregar choques poderosíssimos ao deferir socos, algo parecido como o Shocker da série Homem-Aranha, conhecida por sua personalidade chamativa e sua presunção combinada com a boca grande. Garfield Lins, também conhecido como Vagalume, começou como um criminoso mesquinho, mas ao longo se transformou em um dos maiores mercenários, um terrorista que concentrou-se em torno de incendiar partes enormes de Gotham City no processo da sua transformação, mas os incêndios de Lin logo saíram do seu controle, o que deixou horrivelmente marcado por uma das suas próprias chamas. O corpo de Lin estava quase completamente coberto de queimaduras, e ele usa um terno retardador da chama do corpo inteiro quando ele estava perseguindo por seus interesses criminosos. Entre os períodos de encarceramento na prisão de Blackgate, no momento do segundo ano de Batman, Vagalume conseguiu ganhar 178 contagens de incêndio, 52 dos quais resultaram em várias mortes, 4 contagens de assassinato do primeiro grau e 10 acusações de roubo. Vale citar que ele seria o vilão do primeiro filme da Batgirl que foi cancelado. Cophead era um artista especializado em fugas e uma assassina que aparentemente era um membro de gangues de uma cruel cartel de drogas na América Central, que trabalhava como assassina de aluguel. Ela parecia ter uma avançada técnica de combate e possuía muitos golpes que envolviam um grande envolvimento do corpo, além de uma aparência similar à de uma cobra, tais como a língua bifurcada, olhos reptilianos e garras venenosas. O outro é o Exterminador, o Deadpool do universo da DC. Ex-soldado do exército dos Estados Unidos, Slade Wilson participou de um programa experimental de super soldados, onde obteve força, agilidade
velocidade e inteligências melhoradas. O Exterminador se tornou um mercenário logo após o experimento e ganhou rapidamente a reputação de um dos maiores assassinos do mundo. Vale citar que ele aparece várias vezes na série Arrow e também nos Jovens Titãs como um dos principais inimigos do Dick Grayson, o primeiro Robin que acaba se transformando no Asa Noturna. Também tem um pistoleiro, esse é Floyd Layton, que era um atirador militar, um grande assassino, um pistoleiro mestre, e essas habilidades o levaram a se tornar conhecido como pistoleiro. No entanto, o pistoleiro ganhou essa reputação ao assumir os riscos desnecessários em seu trabalho e foi dispensado do exército. Acredita que a raiz desse comportamento imprudente seja a culpa dele por ter matado acidentalmente seu irmão, um ato que o desequilibrou permanentemente. E o momento que levou o ataque ao Batman, ele tinha 6 acusações de assassinato no primeiro grau, incluindo o assassinato de pelo menos um funcionário do governo, e seus registros médicos e associados também foram fortemente redigidos. Além disso, um boletim do Departamento de Polícia de Gotham City também indicou que o pistoleiro era o principal suspeito de vários assassinatos relacionados a trajetórias complexas de balas, como um registro extenso suficiente para envolver investigações federais e até a Interpol sobre ele. Shiva é uma assassina altamente treinada e extremamente perigosa, cujas habilidades eram conhecidas por serem inigualáveis. Ela selecionou muitos de seus alvos simplesmente para testar suas habilidades, mas não havia sobreviventes. Shiva explorou a oportunidade para implementar várias operações em Gotham City que serviram como sementes para planos de uma conspiração para limpar Gotham City da conspiração, crime, poluição e a maior parte da população nos próximos anos. Tudo sobre a ordem de Ra's al Ghul. Shiva foi colocada no comando de um esquadrão de seus soldados treinados e os usou para assassinar policiais corruptos e inúmeros criminosos, a fim de atrair Batman para uma série de testes para ver se ele seria uma adição digna para a organização, talvez até mesmo para servir de braço direito para Ra's al Ghul, o seu eventual sucessor. Bane cresceu em uma prisão pela sentença do seu falecido pai, que não havia cumprido a tempo. Vendo a parte horrível dos humanos desde pequeno, o garoto teve que matar para sobreviver e foi submetido a experiências para ser uma espécie de super soldado, usando um soro do chamado veneno. Graças a esse soro, Bane conseguiu uma força sobre-humana e fugiu da prisão, indo direto para Gotham City, e lá começou seu império do crime. Batman percebe que precisa encontrar a Máscara Negra para poder acabar com esse problema e salvar os cidadãos de Gotham City mais uma vez. Ele investiga e descobre que todo o dinheiro passa pelo Pinguim em Gotham. Então, ele vai atrás do Pinguim para descobrir o paradeiro do Máscara Negra. No entanto, ao chegar lá, Batman acaba lutando contra os capangas do Pinguim, que o aprisionam em uma arena, e ele precisa enfrentar os 2 primeiros assassinos, Electroctor, que é facilmente derrotado, e o Exterminador, que é um desafio maior por ser um profissional altamente treinado. Após chegar até o Pinguim, Batman descobre que o Máscara Negra foi assassinado em um prédio de apartamentos no local, mas ao investigar mais a fundo, ele descobre que não foi o Máscara Negra que foi morto, mas outra pessoa. A informação mais interessante é que o assassino é um homem chamado Coringa, alguém que Batman nunca ouviu falar até então. Batman invade o departamento de polícia de Gotham City para usar o banco de dados e acaba lutando contra uma equipe corrupta da SWAT, que tá atrás das recompensas pela cabeça dele. Em seguida, ele enfrenta os capangas do Máscara Negra, enquanto tentam colocar explosivos. Depois de tudo, Batman conclui que Máscara Negra provavelmente foi sequestrado por esse novo personagem, Coringa. Ele persegue o homem que usa a Máscara Negra até o banco local e o encurrala enquanto ele foge em um caminhão. O homem tira a máscara e revela seu Coringa disfarçado. Ele sequestrou o Máscara Negra, como Batman já havia suspeitado, e assumiu o controle de todo o império criminoso dele há dias. Batman persegue-os até a siderúrgica local, onde liberta o Máscara Negra e derrota o 4º assassino, Copperhead. Batman continua seguindo o Coringa até Gotham Royal Hotel, onde descobre que o local se tornou uma sede do Coringa. O Coringa assassinou os funcionários e tomou conta do hotel, preenchendo-o com todos os seus capangas. Conforme o Batman chega até o topo, ele ouve o Coringa discutindo com os assassinos restantes, pois eles falharam e precisam matar o Batman imediatamente. Enquanto todos saem em busca do Batman, Bane decide ficar, pois acredita que o Batman está a caminho. O próprio Coringa vai até o telhado e o Batman está prestes a detê-lo, quando Bane entra em cena e começa a lutar contra o Batman. A situação se torna caótica com a chegada da polícia, e Bane foge em um helicóptero disparando um foguete contra o Batman. No entanto, o foguete atinge o Coringa, lançando ele do telhado. O Coringa teria morrido naquele dia, mas Batman o salva e o entrega à polícia. O Coringa é enviado para Blackgate, onde conhece a sua doutora Harley Quinzel, e diz a ela que ele e o Batman estão destinados a ficarem juntos. Em seguida, temos o jogo Blackgate, que foi lançado no primeiro no Vita, mas depois em outros consoles, que é uma sequência direta desse jogo, uma grande extensão da série Batman Arkham, que segue numa saga de um dos jogos que mais mudou o mercado de games
games baseado em super-heróis, que se tem jogos como Homem-Aranha ou até mesmo Esquadrão Suicida prontos para serem lançados e ainda sendo considerados como jogos bons, tudo começou com este joguinho aqui. Existem muitos jogos de super-herói, alguns são muito famosos pelos superpoderes, mas a série Batman Arkham é diferente, já que ele tem um herói que na verdade não tem poder. A única diferença do Batman para qualquer outro personagem é que na verdade ele tem muito dinheiro, e daí vem armaduras, equipamento e por aí vai. A série de jogos dele coloca o Batman lutando contra um monte de vilão que tem problemas mentais, tanto que o primeiro jogo da série Arkham é na verdade dentro do Asilo Arkham, uma prisão que era na verdade um hospício psiquiátrico, com diversos vilões tratando a sua psique e alguns tendo influência tão grande a ponto de alterar a mente do seu psicólogo. O melhor exemplo de tudo isso é o Coringa, que fez com que sua médica se transformasse na Arlequina. Todos os jogos são muito bons, até o jogo que todo mundo odeia, que é o Arkham Origins, a galera gosta, mas tem um aqui que é meio o spin-off do spin-off. Eu tô falando aqui do Origins Blackgate. Esse jogo ele foi lançado primeiro pro portátil, no caso o 3DS e o PS Vita, só que a gente sabe muito bem que esse jogo foi muito mais focado no 3DS. Ele tenta ser mais 2D, apesar de brincar muito com os ângulos de câmera, e ele ainda consegue também brincar com a utilização do 3D sem óculos. Só que não demorou muito para esse jogo ser portado para outros consoles, porque a gente sabe muito bem, né, que a Warner queria explorar um pouquinho mais a marca. Esse aqui é o Batman Arkham Blackgate. Esse jogo é meio perdido porque ele tem uma temática diferente. Ele saiu lá pro 3DS, ou seja, limitado pra caraca em comparação aos jogos de console, mas ele tenta ser um pouquinho mais, digamos, 2.5D, mas usando de tudo que era marcante pra série Arkham. Falo do sistema de você ser mais furtivo, um Batman mais detetive, stealth num jogo 2.5D e usando incríveis gráficos 3D sem uso de óculos. A gente sabe muito bem qual foi o caminho que esse jogo teve, e o caminho que esse jogo teve era ser remasterizado pra consoles, e foi desse jeito que muitas pessoas, provavelmente você, acabou tendo, sabe, a chance de jogar. Ele é meio que perdido na série Arkham porque ele saiu junto com o Origins, que tava saindo pro Wii U na época, e o 3DS tava mais em alta do que ele, e meio que a Warner queria aproveitar a plataforma Nintendo e lançou esse jogo. Claro que, se você acabou jogando ele, você vai achar ele meio diferente de todos os outros jogos, mas tem um detalhe, ele é sim canônico, ele faz parte da cronologia, mais ou menos antes da série Blackgate, né, rolar. Até tem uma certa dúvida se ele encaixa antes ou até mesmo depois do Batman Arkham Origins, o prequel do prequel, talvez. O legal desse jogo é que ele tem muitas cenas e cutscenes que são muito parecidos com quadrinhos. E claro, tem uma galera que acabou criticando demais esse jogo, porque ele ficou muito mais parecido com Metroidvania 2D, por exemplo, sendo obrigado a voltar vários corredores vazios, com um sistema de batalha lento que a gente já viu nos jogos principais. Só que isso no espaço menor, 2.5D, como esse jogo, não funciona muito bem. Só que esse jogo se transformou numa série esquecida pra muitas pessoas, tudo por causa, na verdade, dele ter sido lançado primeiro pro 3DS, o que muitas pessoas consideram um console pra ter jogos menores. E a história é diferente. 3 meses acabam se passando desde o último jogo, o Batman Arkham Origins, e agora todo mundo conhece o Batman e tem medo dele. Embora alguns tentaram enfrentar esse Homem-Morcego, o Batman mostrou que tem um grande preparo. No entanto, em uma noite, ele acaba testemunhando uma ladra de joias chamada Mulher Gato, que acaba roubando partes de dados de uma empresa, e ele acaba confrontando ela. Ela oferece um acordo pra ele, ficar com a metade dos dados e deixá-la ir, mas embora o Batman acaba não gostando da ideia, tenta capturar a Mulher Gato. Nesse momento, antes que ele pudesse interrogá-la, eles são interrompidos pela polícia de Gotham City, mas como o Batman não é muito bem visto pela polícia, o Batman acaba saindo da cena, deixando a Mulher Gato fugir sem saber o que ela tinha roubado. 2 semanas se passam e uma explosão misteriosa acaba ocorrendo aqui dentro da prisão de Blackgate. O comissário Gordon diz que a todos os criminosos que vivem lá dentro querem ver ele morto, e o Batman decide invadir o local para poder descobrir o que tá acontecendo, e acaba encontrando por lá a Mulher Gato tentando escapar. Ela explica que após a explosão, os grandes chefões do crime assumiram as áreas específicas da prisão, e é bom entender que a prisão de Blackgate é um momento muito icônico da série Batman. É lá onde os maiores criminosos da cidade de Gotham ficam presos. É o pior lugar para se estar, mas não tão pior como o Asilo Arkham, como eu já falei aqui em outros vídeos. E aqui tá cheio de chefões do crime, como o Pinguim, Máscara Negra, e até mesmo o Coringa está aqui, e eles tomaram o controle de todas as suas sessões. O Batman e a Mulher Gato formaram uma aliança improvável para poder libertar os reféns que, segundo ela, estão presos abaixo, e tentar remover esses bandidos de todas as suas sessões. Primeiro, o Batman passa pelo clube da luta de Pinguim, onde acaba lutando contra o brinquedo do Pinguim, o Tigre. Depois de derrotá-lo, o Batman corre para o prédio para poder perseguir o Pinguim, mas é impedido por uma porta de aço. Tentando encontrar um caminho alternativo, ele se depara com o Coringa enquanto ele tenta colocar explosivos no prédio. Isso leva o Batman a correr pelo local, tentando evitar armadilhas e gases do Coringa.
Coringa. No entanto, ao sair, ele acaba sendo confrontado pelo pistoleiro. Esse cara foi, na verdade, contratado por 3 grandes chefões para poder protegê-los, forçando o Batman a se defender enquanto o pistoleiro tenta matá-lo. De certa forma, o Batman consegue até mesmo chegar no pistoleiro e derrotar ele. Ele fez isso usando os dutos de ventilação, e ele se dirige para poder chegar na sala de reuniões, aonde o diretor da prisão está sendo mantido pelo Coringa. Durante esse tempo, o Máscara Negra, que está tentando sobrecarregar os geradores, começa a ter um certo êxito, e o Batman acaba lutando contra o Solomon Grande no zoológico, que é como se fosse o Hulk, só que no universo DC. Após derrotar o Grande, ele vai atrás do Máscara Negra e coloca toda a equipe dele fora de combate. Logo em seguida, Batman acaba enfrentando o Coringa, o último a ser derrotado. No entanto, o Coringa não é fácil de ser derrotado, pois ele criou uma nova versão do seu gás do riso e planeja transformar toda a prisão em seus escravos. Batman deve fazer isso com uma escolha: desativar o gás do riso ou acabar derrotando o Coringa. E é claro que o Batman escolhe desativar o gás e conseguir salvar o máximo de pessoas possíveis, tentando minimizar o número de vítimas, e depois consegue derrotar o Coringa, finalmente obtendo todas as chaves para poder entrar no local onde os reféns estão supostamente mantidos. No entanto, as coisas começaram a ficar um pouco mais suspeitas. A Mulher Gato não foi completamente honesta com ele até o momento, e ele começa a perceber isso, mas não consegue entender o que está acontecendo. Decidindo seguir em frente, ele abre as portas da cela para poder chegar à cela inferior, onde os reféns supostamente estão. Mas ao abrir as portas, ele descobre que não há reféns ali. A Mulher Gato o usou para poder libertar Bane, pois aquela era a cela dele. Tudo isso foi um plano dela. Ela deveria ser capturado e enviado para Blackgate, mas como o Batman acabou aparecendo, ela precisou criar um novo plano. Ela distrai o Batman colocando bombas em todo o local. No entanto, o Batman desarma as bombas e acaba confrontando a Mulher Gato enquanto ela tenta sair do local com Bane. Ele a enfrenta em uma batalha e acaba derrotando ela, exigindo saber quem fez a oferta e a convenceu a fazer isso. Ela diz que ele não tem ideia, pois foi anônimo e apenas uma oferta que ela não poderia recusar. Antes que o Batman possa ter mais informações, Rick Flag chega ao local e acaba assumindo a situação. Ele acaba agradecendo ao Batman por sua ajuda e acaba informando que a agência governamental irá assumir a partir dali em diante. Ele algema a Mulher Gato e fica insatisfeito com os resultados. Batman não tem escolha senão voltar para Gotham e esperar para ver o que vai acontecer a seguir. Logo depois, acabamos descobrindo que Amanda Waller estava por trás de todo o plano e ela contratou a Mulher Gato e acabou orquestrando a fuga de Bane do Asilo Arkham original, o que mudou o rumo para toda a série. É bom lembrar que os acontecimentos desse jogo acabam ligando diretamente à transferência do Coringa para o Asilo Arkham, o primeiro jogo original da série, na verdade. E a presença da Amanda Waller aqui talvez seja uma conexão que Batman vai ter com o novo jogo do Esquadrão Suicida, que está sendo feito por a mesma equipe que trabalhou em toda a série Arkham, e mesmo que o alvo seja a Liga da Justiça, eles já deram um grande destaque pro Batman nesse jogo, deixando a entender que o jogo vai continuar nessa nova sequência. Ou seja, a história continua. Esse aqui é o jogo que transformou e redefiniu todos os jogos de super-herói. Lançado em 2009, esse aqui é o Batman Arkham Asylum, o Asilo Arkham, o que mostrou que jogos de super-herói podem ser mais sérios, com uma história totalmente refeita, com muito mais ganchos e também um plot muito mais desenvolvido. Mas ao mesmo tempo, consegue colocar o Batman num jogo que praticamente redefiniu toda a série. Esse aqui foi o primeiro de uma saga de vários jogos que redefiniu toda a forma como o Batman é feito até hoje. Nesse jogo do Batman, tudo envolve exploração como o terceiro e último pilar. Isso é uma forma pela qual esse jogo se diferencia de quase todos os outros jogos nessa série. Em toda adaptação do Batman, esse asilo, na verdade, era um único prédio. Só que nesse jogo foi adaptado para ser uma ilha inteira com vários prédios separados, para aumentar a sensação de exploração. O jogo ele tenta ser linear no começo, mas ele dá uma certa abertura para ser mais um Metroidvania da vida. A ilha Arkham é um centro principal, mas você pode ir para diferentes áreas, podendo voltar em outros momentos para poder encontrar outros itens ou pistas. A galera que trabalhou nesse jogo citou Zelda e Metroid como uma certa inspiração. No início do jogo, o Batman entra no Asilo Arkham apenas com as batarangues na mão, só que no momento que ele vai explorando, ele consegue pegar mais equipamentos, podendo explorar muito mais a instalação. Paredes são mais fracas, que podem ser destruídas com gel explosivo, dutos na parede que podem ser derrubados com a garra do morcego, portões elétricos que podem ser desativados com um sequenciador criptográfico. Esse aqui é um jogo para quem quer ter paciência para ficar encontrando cada um dos detalhes, o que me deixou um pouco desanimado até, porque
porque eu tava muito mais numa vibe de jogar esses jogos na época, que era mais de sair correndo e apertando o botão pra sair destruindo todo mundo. Coisa meio God of War da vida. Só que assim, o que ele propõe é apenas ser um jogo muito mais ligado ao lado detetive do Batman. E isso ele faz muito bem. A tensão que esse jogo coloca é inacreditável. Tem um momento, e bem específico, que é quando a Arlequina coloca o comissário Gordon como refém. E o Batman precisa chegar e salvar ele antes que a Arlequina faça qualquer coisa. Então, tipo assim, o Batman não pode ser visto. E esse momento meio stealth é o que mais me irritou no jogo inteiro. Porque haja paciência, cara. A Arlequina matou o comissário Gordon na minha frente várias e várias vezes. E o game over desse jogo é sempre com um dos chefões inimigos do Batman olhando pra você e fazendo piada. Esse jogo aqui, ele tem um monte de colecionável. Se você quiser fazer tudo completo, você vai ter que ir atrás de áreas mais antigas que você já passou, com todos os equipamentos desbloqueados, sendo um Metroidvania na sua cara de pau, e tentar encontrar todos os itens perdidos que você deixou no lado. Uma delas, por exemplo, são aquelas peças do Charada. Esses itens do Charada, basicamente, são uma espécie de mini troféu escondido, e você resolve aqui pequenas enigmas dele pra poder pegar todos os itens. Mas tem aquela galera que acaba deixando isso de lado, então você pode ser que nem eu, que nem se importou em pegar tudo. Comenta aí se você é o tipo de pessoa que coleta tudo ou não. Mas não é pra parecer que eu tô falando mal desse jogo, tá? É que vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto muito de jogo muito mais focado na ação, velocidade, uma espécie de Devil May Cry da vida, ou até mesmo God of War. E esses eram jogos que chamavam mais atenção naquela época. O Batman, ele veio pra mudar muito isso. Tanto que, se você for comparar, o jogo do espetacular Homem-Aranha, ele mudava muito o esquema de gameplay que você tinha do jogo do Batman. Em especial o espetacular Homem-Aranha 2, que ele tentou pegar muitos elementos que vieram desse mesmo Batman. E depois disso, o legado que esse jogo colocou foi apenas multiplicar as mecânicas dele em outros jogos. Até aquele jogo Shadow of Mordor, que é inspirado na saga de Senhor dos Anéis, ele segue a mesma temática de gameplay. Entenda que você pode ficar cercado com o Batman com um monte de capanga, mas a mesma coisa, você vai ter a sensação de que você vai enfrentar um inimigo de cada vez. Claro, 2 ou 3 podem aparecer aqui no momento certo, mas quando você perceber isso, ainda mais dependendo da dificuldade, se você estiver jogando no fácil, o jogo meio que vai facilitar pra você na hora de revidar, já que o Batman é aquele personagem com o meme do preparo. A única coisa que você se preocupa nesse jogo é botão de ataque, contra-ataque, atordoar e esquivar. Você pode botar armadilhas também, tem que tomar muito cuidado com isso, ou fugir de algumas armadilhas também que esse jogo coloca na sua cara. E eles se preocuparam com tudo e todos os detalhes. Tanto que nessa época, e olha que eu tô falando de 2009, muitas das coisas e tecnologias que tem hoje pra fazer animação de cabelo ou até mesmo tecido não existiam. Então, existia uma equipe que trabalhou sozinho em fazer animações pra capa do Batman. Tudo isso pra poder ter uma animação mais realista. Xbox 360 sofria pra fazer isso rodar, hein? Pois é, esse aqui é, pra muitas pessoas, o marco que teve, que mudou tudo em relação a jogos de super-heróis. Sério, se você pensar, na época que esse jogo saiu, tinha o quê? Tinha Lego Batman, tinha jogo do Homem-Aranha e tinha também Lego Batman. Eu deveria ter dado mais valor a ele na época, porque eu já ouvi falar tanto dele e eu escutava, sabe, é Batman, né? Liga da Justiça. E eu não tinha noção do quão legal esse jogo é. Esse jogo é de 2009, então ele tem alguns elementos datados da época. A história começa com Batman levando o Coringa ao asilo Arkham. As coisas estão um pouco estranhas, pois os membros da gangue do Coringa foram recentemente transferidos pra lá após um incêndio aleatório feito em Blackgate. Pensando que o Coringa deixou de ser capturado, o Batman o segue pra poder garantir que tudo ocorra conforme planejado. E ele estava certo. O Coringa finge cair e ataca a sua escolta, e a Arlequina assume controle de segurança do local. O caos se instala e a Arlequina acaba alterando todos os detentos. E nesse meio tempo, o Coringa mantém o comissário Gordon como refém e diz ao Batman que espalhou bombas por toda Gotham. Então, se alguém se aproximar do asilo Arkham, ele vai explodir a cidade, deixando aqui todo o trabalho sujo pro Batman pra tentar impedir os planos do Coringa. Então já dá pra imaginar que todos os outros vilões se tornaram aliados do Coringa nessa história. O asilo Arkham, pra quem não conhece, é uma prisão que também serve como um centro psiquiátrico, já que a galeria de vilões do Batman basicamente é uma quantidade de pessoas que acabaram tendo algum tipo de transtorno, trauma ou até mesmo deformações no seu corpo. Só que ao contrário do Homem-Morcego, todos eles seguiram aqui pelo lado do crime. Lá dentro, Batman prende o Coringa em uma maca. O Coringa acaba escapando com a ajuda da Arlequina, e o Batman persegue os dois. Só que durante aquela confusão, prisioneiros de Blackgate também acabam fugindo, e Batman tem que ficar lutando, perdendo tempo contra os prisioneiros, enquanto o Coringa desativa todos os portões de segurança. O Batman, que acaba perseguindo o Coringa, avisa do cúmplice e a captura do comissário Gordon, e acaba seguindo o rastro de todos até o elevador, enfrentando todos os prisioneiros
prisioneiros, até que acaba descobrindo que o suspeito e cúmplice do Coringa estava na verdade morto. Nesse momento, o Charada começa a entrar em contato, dando enigmas para o Batman através de uma transmissão, e agora ele precisa lidar com a ameaça que o Coringa deixou, espalhando bombas por toda Gotham, deixando ele apenas isolado, preso com seus maiores inimigos, já que nenhuma outra ajuda que o Batman poderia ter não iria vir até o asilo, e pelo estranho histórico que o Coringa tem mentalmente, ele é capaz de cumprir essa ameaça. A primeira coisa que o Batman faz é encontrar a Arlequina, para poder resgatar o comissário Gordon. Primeiro, o Batman acaba chegando na instalação médica, aonde acaba encontrando a Arlequina e Gordon, mas não consegue alcançar eles, devido a vários campos de segurança. Então ele acaba buscando outro acesso usando o telhado, invadindo o sistema de ventilação do sanatório. Depois de lutar contra diversos prisioneiros, o Batman acaba resgatando vários médicos e vários funcionários, incluindo a tal doutora Penelope Young, que é um alvo fácil para os capangas do Coringa. Aqui Batman acaba encontrando o guarda de segurança, Iron Cash, e Dr. Keller, que foram presos por 3 detentos de Blackgate em uma sala de controle cheia de gás tóxico. Depois de tentar filtrar o gás, Batman acaba salvando eles, levando eles direto para a área de cirurgia, enfrentando aqui um grande número de capangas do Coringa para voltar ao sanatório e encontrar a doutora Young. E ela insiste ao Batman que precisa garantir que todas as suas anotações da sua pesquisa precisam ser salva. Então ela acaba sendo escoltada de volta à mansão Arkham, enquanto o Batman segue todos os sequestradores de Gordon até o nível mais alto do elevador. Em um andar baixo, Batman acaba encontrando e vislumbrando o que o Espantalho fez, e todas as suas vítimas do seu gás do medo. Espantalho, na verdade, é um vilão que basicamente ele é mais famoso pelo gás do medo. Todos aqueles que acabam inalando aquele gás têm visões que são a representação viva dos seus maiores medos, fazendo com que quem respira fique perdendo o controle devido ao medo que está vivendo psicologicamente. O Batman acaba sendo afetado pelo gás de forma bem sutil. Ele tem visões aqui onde acaba encontrando o corpo de Gordon vazio, e ele acaba encontrando a versão zumbi dos seus próprios pais, onde ele acaba tendo que lutar contra um espantalho gigantesco e monstruoso, e ele acaba derrotando ele usando aqui um bate-sinal simbólico. Perdendo aqui o efeito do gás do medo, o Batman acaba percebendo que aquilo ali que ele viu na verdade não era real, e ele percebe que o corpo do Gordon que teria sido morto na verdade era o outro corpo de um policial genérico. E aqui começa a parte mais insuportável do jogo, onde o Batman precisa ser o mais escolteiro possível, porque se ele for visto, a Arlequina vai executar instantaneamente o comissário Gordon. Quando o Batman consegue salvar o comissário Gordon, o Coringa acaba chamando a sua atenção para uma sala que antes estava trancada. Lá dentro, Batman acaba encontrando Bane, só que tem uma bomba acoplada nele, e ele é chamado do misterioso Paciente X, onde ele está relacionado a um estranho chamado Projeto Titã, da Dr. Young. Todos os cabos e bombas que estavam ligados no Bane, que deveriam injetar o veneno do Bane, na verdade injetam o Projeto Titã, deixando aqui o Bane violento e começa a atacar Batman. O Batman acaba se salvando, fugindo da sala de caldeiras usando aqui a sua pistola gancho, já que o teto estava caindo enfraquecido com a luta, e acaba desabando sobre o Bane, enterrando ele em um monte de escombros. Mas o Bane acaba se levantando para enfrentar o Batman novamente, só que ele acaba sendo derrotado por causa do Batmóvel que o Batman usa, e ele é bate-atropelado. Assim, o Batman acaba salvando o comissário Gordon, levando a ele para uma outra ala do asilo Arkham, e ele é salvo sendo levado com um guarda de segurança em um barco, deixando o Batman sozinho no cais da ilha Arkham. Abusando do elemento de preparo que o Batman tem todos os anos, o Batman acaba abrindo aqui uma caverna trancada do lado de fora. Ele plana até lá, que é uma extensão da Batcaverna que ele instalou dentro daquela instalação de prisioneiros. O bicho é preparado, meu filho. Ele usa aquele computador e acaba descobrindo que a Dr. Young estava pesquisando a droga Venom, a mesma droga que alimentava o Bane, só que agora ela desenvolveu um elemento chamado Titã, uma droga similar, só que bem mais poderosa, baseada no veneno do Bane. A ideia da Dr. Young era usar esse veneno para poder ajudar em todos os prisioneiros do asilo Arkham para poder suportar todos os tratamentos e terapias. Só que o Batman, percebendo que o Coringa quer usar o Titã para poder fazer algo, ele já imagina que aquilo ali não vai ser nada de bom. Então ele decide voltar para a mansão dentro do asilo Arkham para buscar as anotações da Dr. Young antes que o Coringa chegue primeiro. Com o novo Bate-acessório, Batman consegue chegar em outras áreas, como por exemplo, o antigo esgoto através das cavernas de Arkham. Lá ele acaba descobrindo que o Coringa tomou todos os túneis de esgoto antigo e colocou vários detentos da Blackgate lá para tentar impedir o Batman de atacar. Esse esgoto parece na verdade com grandes ruínas, mas ela tem partes da área do asilo Arkham para outras áreas que estão desativadas, sendo o atalho pro Batman. O grande problema é que o Batman descobriu que toda a parte que ele vai na ilha, o Coringa já tomou conta com toda a sua gangue. Quando o Batman chega na mansão na ilha Arkham, através do sistema de ventilação, ele derrota aqui vários homens do Coringa no salão de entrada. Batman consegue salvar alguns guardas, porém ele percebe que eles estão usando coleiras
suicidas, que era usada antes por capangas do Coringa. É um aparelho que acaba detectando não só batimento cardíaco, mas também qualquer outra reação que poderia ser suspeita. Batman consegue finalmente chegar aqui na mansão, onde tem o escritório da Dr. Young, para descobrir que ela já tinha conseguido recuperar as anotações. Então o Batman dá um jeito de procurar rastros dela para poder saber aonde a Dr. Young foi parar, seguindo aqui suas impressões digitais e marcas com luz ultravioleta. O problema é que ele acaba sendo drogado novamente, cara, pelo espantalho, aonde ele acaba revivendo a cena da morte dos seus pais e tendo que lutar contra outro espantalho gigante. E depois, quando ele consegue derrotar o espantalho, ele descobre que a Dr. Young, na verdade, estava sendo mantida refém. E usando aqui o Batarangue, ele derrota e consegue salvar a doutora. Ela fica um pouco abalada e revela que o Coringa conseguiu toda a arma Venom e a sua fórmula Titã. E ela avisa que tem um laboratório dentro dos jardins botânicos da ilha, mas que o Batman precisa se aproximar do cofre para poder recuperar os códigos de segurança. E o pior, o Coringa chegou lá primeiro e armou tudo com explosivos, que acaba matando a Dr. Young, e a Arlequina aparece, provocando aqui o Batman, que mal aparece consciente, com o diretor de toda a ilha, o diretor Sharp, que ela ainda mantém como refém na ilha. Batman é cercado aqui com um monte de capanga do Coringa, e depois de enfrentar eles, ele acaba seguindo aqui o rastro da Arlequina até a penitenciária. Batman encontra aqui o diretor que toma conta de toda a ilha Arkham e acaba libertando e consegue pegar os códigos de segurança, liberando aqui mais caminhos através de barreiras elétricas que o Batman acaba desbloqueando usando seu bate-sequenciador criptográfico. O problema é que a Arlequina aparece aqui libertando a Era Venenosa, uma mulher que tem poderes de manipular toda a vida que é vegetal. Acredito que até seja um pouco mais ecológica, como qualquer tipo de maltrato relacionado a plantas, árvores, grama, o que for, isso enfurece ela. Então, ela tem uma motivação até que bem justa. Pena que ela não tá no Brasil, porque senão salvaria a floresta amazônica. E ela acaba causando problemas pro Batman. Viajando por essa parte da Arkham, Batman acaba descobrindo que a fórmula Titã também utiliza um pouco de plantas geneticamente alteradas. E ele tenta convencer a Era Venenosa a ajudá-lo a criar um antídoto, mas ela diz que precisará de esporos que estão localizados no covil do crocodilo. E quando tenta chegar lá, o Coringa reaparece e acaba injetando a fórmula Titã nela, potencializando seus poderes sobre as plantas, e é claro, ela começa a cobrir toda a ilha com plantas mutantes gigantes. Batman acaba lutando contra o espantalho mais uma vez e depois contra o crocodilo, mas consegue os esporos e criar um antídoto em sua Batcaverna, justo quando ele termina com o Asilo Arkham, e ele é forçado a lutar contra a Era Venenosa, que acaba destruindo tudo que tem no seu redor, e ele derrota explodindo a planta gigante em a qual ela estava. Agora que todos os vilões estão derrotados, só falta o Coringa. Então Batman se aproxima dele, que está ali em cima do seu trono, enquanto o Coringa segura um boneco ventríloco e tenta conversar com ele. Ele acaba descobrindo que o Coringa reforçou vários guardas e capangas com o vírus Titã, mas o Batman ainda estava conseguindo derrotar eles. E do nada, o Coringa fala que conseguiu sequestrar o comissário Gordon e pretende injetar com a fórmula Titã, que de forma bastante infeliz, o Batman seria forçado a lutar contra o seu amigo e parceiro contra o crime. Então, na verdade, o Coringa acaba disparando uma seringa, Batman salta e quem acaba tomando a fórmula Titã é ele mesmo. Então ele faz o possível para resistir à transformação, o que deixa o Coringa totalmente irritado, mas depois de trocar alguns socos, o Coringa acaba injetando a fórmula Titã nele para se divertir melhor com o Batman. O Batman acaba lutando contra o Coringa totalmente enfurecido pelo Titã, uma forma gigantesca e monstruosa que usa elementos de plantas geneticamente alteradas junto com o veneno do Bane. Batman acaba injetando aqui um pouco do seu antídoto, desperdiçando nele mesmo, o que ele poderia ter feito, tentando colocar no Coringa. Então o Coringa faz o Batman lutar contra uma série de capangas e usando um pouquinho da sua inteligência e um bate explosivo em gel, ele consegue derrotar o Coringa e salvar a noite. Todos os detentos são levados de volta para o Asilo Arkham, e todos aqueles que tiveram contato com a fórmula Titã voltaram ao normal, mesmo que sofram pequenas mudanças dolorosas no seu corpo. O comissário Gordon consegue ter o controle de toda a ilha novamente e do prédio onde os prisioneiros também estão, e o Batman recebe aqui um sinal, ouvindo que duas caras estaria atacando Gotham. Então ele prepara aqui seu bate-jato, voltando ao centro da cidade de Gotham, enfrentando outros capangas e inimigos que estão atacando e destruindo a cidade, pois o Cavaleiro das Trevas nunca descansa. Entenda que jogos do Batman têm um certo problema. Depois do lançamento do Arkham Asylum, veio uma nova situação complexa. Estou falando aqui da sequência, Arkham City, na dificuldade imensa que era superar o primeiro jogo, que para muitas pessoas se tornou o melhor jogo da trilogia Arkham. Um grandiosíssimo jogo premiado, que muitas pessoas têm boas lembranças até hoje. Cara, eu tenho que falar dessa gameplay. O jogo, ele aumenta muito em comparação ao primeiro. Claro, não cheguei até no Arkham Knight ainda, mas, pô, é
nítida a diferença entre um jogo e outro. Claro, o mapa ainda é dividido em territórios que são controlados por diferentes vilões. Se eu criar uma comparação, é como se fosse um Mega Man da vida, que cada pedaço do mapa fosse, na verdade, uma área, uma fase pra ele. O tenso é que aqui eu acabei meio que ficando perdido em certos momentos, mas isso aqui é a coisa que o jogo acaba te ajudando. Eu tô muito mais acostumado com jogos recentes que são mais lineares. Então, na real, como tem muita missão secundária pra realizar e muitos locais pra ficarem explorando, claro que eu acabei ficando perdido. Mas assim, o pseudo mundo aberto é meio cheio de coisinhas. Lógico que ele tem aquele lance de combate que não é tão frenético assim, só aumenta as possibilidades do Batman usar o contra-ataque dele, mostrando que ele tem um grande preparo. E a exploração é muito mais tensa pra mim, porque ele explora o lado da furtividade, né? O lado stalk. Eu queria sair correndo bater, como se fosse um beat'em up da vida. Por exemplo, tem muito mais finalização de combo, dando mais opções, e quanto mais você ficar melhorando o Batman, você também libera outras finalizações que, de verdade, na real acaba dando muito na mesma. Assim, agora, nesse jogo, agora tem muito mais acessórios mais úteis pra combate, já que agora tem um disparo rápido. Tem um botão dedicado pra isso. Por exemplo, o L com quadrado você consegue usar o gel no chão e dá pra derrotar um grupo de inimigos. L com triângulo, você consegue usar uma garra do Batman pra puxar um inimigo mais próximo a você. Mas assim, em comparação com o outro jogo, ele não muda exatamente o que veio lá do Asilo Arkham. Ele só melhora o que tava lá. Um botão pra atacar, outro pra contra-atacar. Só que agora é um pouco mais fluido. Só que ainda acabo sofrendo pelo fato dele ser meio lento. Apesar de ser um jogo de super-herói, ele ainda é um jogo de um personagem que na teoria não tem poderes. O ritmo realmente muda nesse jogo pros outros. Ele é muito mais contemplativo, como se fosse mais devagar. Mas sair pulando de prédio em prédio com o Batman e saltando de lá é muito mais satisfatório, porque tem muito mais exploração. A real é que, no primeiro pro segundo jogo, eles evoluíram demais a tecnologia, então eles queriam muito que explorassem mais o lado do Batman usando essa capa, porque agora tem uma mecânica que foi literalmente desenvolvida pra capa se mover de acordo com a chuva, com o cenário, com todo o ambiente. Uma física só pra capa, cara. Eu imagino que se você jogou o Batman Arkham Origins, que tinha Fast Travel, ou se você começou a jogar o Arkham Knight, que tinha o Batmóvel, jogar o City depois disso tudo pode ser meio tenso, sabe? Um mundo meio aberto, só que lento. E eu vou te falar que esse jogo tentou colocar muito conteúdo secundário, missões secundárias aqui, que de verdade, eu acabei meio que desistindo dela. E o legal é que tem muitas skins. Uma, por exemplo, é a skin do Batman, que ele tem tipo um visual muito parecido com a série animada. Se você não viu, você provavelmente vai achar ele muito parecido com o Batman do antigo desenho da Liga da Justiça Sem Limites. E ele também, por ter feito muito sucesso, ganhou várias DLCs. Inclusive, uma edição do jogo do ano, que é uma versão muito mais completa. Que foi aonde, pela primeira vez na série, teve a possibilidade de jogar com Robin e também o Asa Noturna. Lógico que tem várias pessoas que nem gostaram tanto disso. Por exemplo, a vingança da Arlequina, que acontece depois dessa história, é entre o 2 e o 3, e é melhor deixar isso pra outro momento. O que esse jogo é mais interessante é que ele coloca literalmente o Batman dentro de um caos absoluto. É um pouco diferente das várias histórias onde o Batman tá cercado de vários vilões. Tipo, aqui, cada um deles tem interesses diferentes. Eles não estão unidos contra o herói. Na verdade, estão um contra os outros, brigando por território nessa cidade que basicamente é o caos absoluto. Mas ao mesmo tempo, ainda estão lutando contra o Batman. Tanto que em vários momentos dá pra perceber, né, que o Batman tava querendo ajudar o Coringa pra poder encontrar a cura pra aquele vírus titã, enquanto o Senhor Frio tentou curar, ajudando a desenvolver ela. Tinha aqui o Pinguim, que tava querendo garantir que o Coringa morra, com o Batman brigando pra pegar uma amostra de sangue de Ra's al Ghul e por aí vai. A história em Arkham City acontece logo um ano após ao Arkham Asylum, quando o diretor de Arkham, Quincy Sharp, recebeu todo o crédito por deter o cerco do Coringa, e ele usou isso para se tornar o prefeito de Gotham City. E por causa de tudo isso que aconteceu em Arkham Asylum e na prisão Blackgate, ele declarou que nenhum dos dois era adequado para manter os detentos de cada prisão e converteu os bairros pobres de Gotham em uma prisão conhecida em Gotham City. E o genial nome que ele acabou utilizando era Arkham City. Essa nova instalação é entregue na mão de Hugo Strange e sua empresa militar privada, Tiger. Seu plano é permitir que os detentos façam o que quiserem, desde que não tentem escapar. Com isso oficialmente funcionando, Bruce Wayne decide fazer uma coletiva de imprensa na frente dos portões da cidade, apenas para ser preso e aprisionado em Arkham City pela Tiger. Assim começa a história de Arkham City. Aqui Bruce acorda algemado, com Stranger lhe dizendo que sabe que Bruce Wayne é o Batman, e em seguida ele libera na cidade, afirmando que agora
agora ele pode iniciar o protocolo 10. Já que o Wayne está lá, Bruce Wayne começa a andar pela cidade e logo se depara com o Pinguim e seus capangas. Usando a sua habilidade, ele quebra as algemas e consegue machucar a mão do Pinguim. Em seguida, ele sobe em um prédio próximo e liga para Alfred, pedindo aqui o seu traje do Batman, pois isso facilitará as coisas se ele estiver vestido como Batman. Que eu acredito que você que tá vendo esse vídeo até agora sabe que Bruce Wayne é a identidade secreta do Batman. E agora, com todos os criminosos soltos em Gotham nessa cidade, Batman tem mãos cheias e a primeira coisa que ele precisa fazer é resgatar a Mulher Gato, que estava prestes a ser morta pela mão das Duas Caras. Ele invade o tribunal a tempo e a liberta. Em seguida, prende Duas Caras. Depois de resgatá-la, e ele começa a perguntar a ela o que é o protocolo 10, mas ela não faz ideia. No entanto, ela sabe que o Coringa tá na cidade e que está trabalhando com o Hugo Strange. Em resposta a isso, o Coringa tenta assassiná-la com um tiro e o Batman precisa rastrear a trajetória da bala até a usina siderúrgica local, que é o esconderijo do Coringa. Batman descobre que o sangue do Coringa foi contaminado pelo soro titã do jogo anterior e ele está morrendo. No entanto, o Coringa tem seu próprio plano para obter uma cura. Ele acaba capturando o Batman e faz uma transfusão de sangue, transmitindo a mesma doença do sangue do Coringa para o Batman. Para complicar ainda mais, o Coringa infectou os hospitais locais com seu sangue contaminado. Percebendo que precisará encontrar a cura para salvar a si mesmo e todos, Batman pergunta ao Coringa onde está a cura para que possa começar a procurá-la. O Coringa informa que seu velho amigo, o Senhor Frio, estaria trabalhando na cura, mas foi sequestrado pelo Pinguim. Assim, Batman parte para poder libertar o Senhor Frio do Pinguim enquanto percorre o esconderijo. Ele enfrenta até mesmo o Solomon Grundy, além do próprio Pinguim, mas eventualmente acaba libertando o Senhor Frio, que acaba informando que a cura não está completa e é instável em seu estado atual, sendo inútil. Depois disso, ele começa a investigar um pouco. Batman percebe que os agentes restauradores nas fontes de Lázaro, no sangue de Ra's al Ghul, devem ser capazes de completar a cura. Então ele começa a procurar Ra's al Ghul e localiza um covil subterrâneo em Rackham City. Depois que o Batman precisa da ajuda de Ra's al Ghul para encontrar, na verdade, a fonte do Poço de Lázaro, para poder encontrar uma forma de criar uma solução para a cura da doença do Coringa, na qual ele já estava infectado, Batman vai atrás de Ra's al Ghul, que tenta convencer o Cavaleiro das Trevas a liderar a Liga dos Assassinos, ameaçando a sua filha, Talia Ghul. No entanto, Batman usa o batarangue remoto e acerta Ra's al Ghul na cabeça, na parte de trás, atordoando o tempo suficiente para obter uma amostra do seu sangue e, em seguida, ele volta para o Senhor Frio, para que ele possa trabalhar na cura. No entanto, o Senhor Frio está cansado de receber ordens do Batman e decide que eles irão lutar. Enquanto lutam, a Arlequina rouba a cura e foge com ela, deixando o Batman sem nada. E o que ferra ainda mais a noite do Batman. Enquanto ele está saindo, Vic Vale, um repórter local, sofre um acidente e ele se vê correndo por Gotham para salvá-la e se envolvendo em várias batalhas com outros vilões de graça. Em seguida, quando o Batman finalmente encontra o Coringa, ele o encontra misteriosamente curado e saudável. Enquanto os dois lutam, Hugo Strange finalmente dá início ao Protocolo 10, revelando seu plano de matar todos os criminosos em Arkham City, lançando mísseis por toda a cidade, causando aqui um genocídio em massa, fazendo aquilo que nem o Batman foi capaz de fazer. Coringa e Batman continuam lutando, e Talia Ghul aparece aqui suplicando ao Coringa que poupe o Batman, e em troca, ela lhe dará a imortalidade. E Batman é ajudado a sair dos escombros por Mulher Gato, e descobre que o Coringa fugiu com Talia como refém. Isso deixa o Batman com duas opções: salvar Talia ou deter Hugo Strange, junto do seu Protocolo 10, salvando toda a cidade e os vilões. A princípio, Batman quer ir atrás da Talia, mas Alfred lembra que ele precisa salvar a cidade, pois uma vida não pode se sobrepor a milhares que serão perdidas se ele deixar Hugo vencer. Assim, Batman vai para a torre, onde Hugo Strange o espera e desativa o Protocolo 10. Mas as coisas ficam interessantes quando Strange é empalado por uma espada de Ra's al Ghul em seu estômago, e é revelado que tudo isso fazia parte de um plano de Ra's al Ghul, e seu último suspiro, Strange ativa o Protocolo 11, um dispositivo de autodestruição localizado na torre. Com apenas 5 segundos para sair da torre, tanto Ra's al Ghul como Batman saltam para fora enquanto ela explode. Batman agarra Ra's al Ghul e ele pega sua espada e empala no estômago, evitando ser capturado e tentando apunhalar o Batman pelas costas. Felizmente, Batman solta Ra's al Ghul a tempo e ele fica empalado em uma cerca, enquanto o Batman aterrissa na cidade. Nesse momento, o Coringa chama o Batman e diz que ele vai matar Talia, a menos que ele encontre o Coringa no teatro. Seguindo o plano, Batman se dirige ao teatro onde o Coringa exige a cura. Isso acaba confundindo o Batman, porque ele diz que o Coringa já tem a cura. Na confusão sobre quem realmente tem a cura, Talia vira o Coringa e se esfalqueia no peito. Ela revela que na verdade roubou a cura de Harley e que Coringa nunca teve. Batman então percebe que o Coringa nunca foi curado. Era na verdade o Cara de Barro se passando
passando pelo Coringa o tempo todo. Aliás, Cara de Barro, um dos vilões clássicos do Batman, que tem essa estranha habilidade de conseguir se transmutar em outros personagens. Engraçado que, de certa forma, virou piada na série da Arlequina. Nesse momento, o Coringa, doente e moribundo, dá um tiro e mata a Talia. O Cara de Barro, então, volta à sua forma original e luta contra o Batman, declarando que fez tudo isso pelo papel de sua vida. Batman derrota o Cara de Barro, mas o Coringa ainda tem um plano, que é explodir o teatro inteiro, forçando o Batman e o Coringa a caírem no covil de Ra's al Ghul abaixo dele. Ao ver a sua última chance de se salvar, o Coringa tenta entrar no poço, mas Batman o destrói antes que ele possa fazer isso. Esse poço tem propriedades mágicas, é o Poço de Lázaro. Ele dá-lhe o dom da imortalidade, já que além de curar feridas, ele também consegue trazer mortos de volta à vida. Claro que depende da sua morte, por exemplo, uma morte por doença ou até mesmo por corte, ele consegue restaurar. Em seguida, Batman bebe a cura para poder se curar, tirando o alcance do Coringa, com apenas uma pequena quantidade dela restante. O Batman considera dar a cura ao Coringa, mas o Coringa decide não esperar mais e tenta atacar o Batman para pegar a cura para si mesmo. Então, enquanto ele esfaqueia o Batman, este deixa cair a cura, destruindo qualquer esperança de salvação para o Coringa. Então o Batman olha para o Coringa e diz: "É engraçado é que, depois de tudo que você fez, eu teria te salvado." E observa o Coringa morrer devido à sua doença. Batman fica chocado por ter realmente matado o Coringa e carrega seu corpo para fora do teatro. Sem dizer uma única palavra, o Lergat, Robin e Gordon se encontram com ele para ver se ele está bem, e ele simplesmente deixa o corpo do Coringa no capô de um carro e se afasta em silêncio, fazendo esse aparentemente o fim do ciclo da luta dele contra o seu maior rival, o Palhaço do Crime. A morte do Coringa, um daqueles personagens icônicos, o Palhaço do Crime, que era responsável por quase todos os combates ao crime que o Batman tinha como motivação. O seu sumiço acabou causando um grande caos dentro da cidade de Gotham, e no meio a tanta destruição, finalmente o Cavaleiro de Gotham precisa aparecer. Essa é a história de Batman Arkham Knight, o mais ambicioso e também mais problemático jogo da série Arkham. E é sobre a história dele que eu vou falar agora. O jogo passa 9 meses após a morte do Coringa, onde ele é cremado virando churrasco. Em teoria, sem o Coringa, a criminalidade em Gotham City teria diminuído muito. Mas chegando numa noite de Halloween, um velho vilão do Batman retorna, o Espantalho, com planos de lançar uma nova toxina do medo sobre a cidade. Essa toxina, ela consegue mexer com o psicológico de quem respira. É uma espécie de envenenamento psicológico que faz com que a pessoa alucine e veja seus piores medos, fazendo com que cada um que respirasse essa toxina tomasse atitudes que são perigosas a quem está ao redor e também contra a própria vida. Batman inicia sua jornada rastreando o Espantalho até o seu esconderijo, só que ele acaba descobrindo que a Era Venenosa estaria andando por lá, mantida como prisioneira, pois ela teria se recusado a se unir contra Batman. E as coisas se complicaram rapidamente, porque o Batman conhece uma nova figura, o recém-chegado a essa missão, chamado de Cavaleiro de Arkham, o Arkham Knight. E aqui nessa jornada, o Batman não está sozinho. Ele também conta com certa ajuda, até que de forma indireta, do seu ex-primeiro Robin, o Asa Noturna, Dick Grayson, que é o acrobata. Além disso, a ajuda do seu terceiro Robin, o Tim Drake, que tem uma certa aptidão a lutar com bastões e, claro, ele também consegue ser o cara que tem uma certa semelhança com o lado mais detetive do Batman. Tanto que na sua história, ele acabou descobrindo sozinho que Bruce Wayne é o próprio Batman. Mas e o segundo Robin? Ele é o tipo de personagem que tem diversas origens, mas a história mais famosa dele, ele foi recrutado pelo Batman porque estava tentando roubar as rodas do Batmóvel, e o Batman acabou pegando ele em flagrante. Treinou a criança, se transformou no segundo Robin, o mais agressivo de todos, só que, de certa forma, ele não sobreviveu muito para poder contar a história, porque, na verdade, ele acabou sendo morto pelo Coringa, numa cena brutal, onde ele foi espancado pelo Coringa com um pé de cabra. Batman, é você? O Batman não veio te salvar, Jason. Ele virá. Já faz 6 meses, Jason. Acho que é hora de encarar os fatos. Vai se ferrar. Claro que isso só aconteceu justamente porque os fãs acabaram odiando tanto esse segundo Robin que numa votação nos quadrinhos a DC decidiu isso. Mas como é quadrinho, ninguém morre, então ele acabou voltando como o Capuz Vermelho, uma figura controversa da Bat-família que tem um lado mais violento de resolver as coisas. Mas estamos falando de personagens da série DC. O universo, ele é alterado sempre, porque sempre tem um reboot, tem um multiverso, e a história por aqui é um pouquinho diferente. Mas é bom lembrar que
quem são os 3 Robins, porque eles fazem importância nesse jogo. A jogabilidade, cara, de Arkham Knight não muda muito em comparação ao City e o Oranges, mas ele tem um pouco mais de fluidez. De longe, de todos os jogos do Batman, esse aqui em teoria seria o mais ágil, bem mais dinâmico. Acredito que até quem gosta de fazer o upgrade adoraria ver aquela barra de experiência subindo, só que a grande novidade e também reclamação de uma galera é a presença do Batmóvel. Como aqui estamos andando dentro da cidade de Gotham, o Batmóvel faz diferença aqui. Ele não é apenas um carro, ele é quase que um tanque. E olha, ele tem uma das melhores jogabilidades de carro dentro de uma cidade fechada como Gotham de uma maneira incrível. Isso aqui é uma cidade, então tem uma proporção como se fosse um mundo aberto. Tanto que tem várias missões que você pode fazer da campanha principal, inclusive fazendo missões secundárias. E é engraçado que esse jogo aqui, ele não é o terceiro jogo a ser lançado. Na real, coisas como mudança de dia que aconteceram lá em Batman Arkham City e Orange também, continuam aparecendo por aqui. Só que o Batman ainda precisa resolver crimes tentando extrair dados criminais, batendo aqui em bandido, usando aqui um pouco da sua visão de detetive, e ele sempre vai ter aquelas mesmas finalizações agressivas, já que ele não mata, só entrega a Deus, né? Porque ele esmaca, sufoca, intimida, chuda, atordoa, nocauteia e até faz chave de pescoço inimigo, cara. E o que é mais impressionante no elenco de personagens aqui é que todo mundo voltou, porque aqui é um universo coeso, pelo menos nessa trilogia, que na verdade são de 5 jogos, e vários spin-offs também. Só que todos os vilões que voltaram dos outros jogos sempre tem alguma consequência com todo o seu visual e cicatrizes que vieram de outros jogos, como a Era Venenosa, que depois de ter sido infectada e também apanhado pra caraca, dá pra perceber a cicatriz em volta dela. Acredito que entre todos os jogos do Batman lançados até agora, esse aqui teria sido o mais bonito. E olha que ele não é o último. Tem um jogo chamado Gotham Knights que veio depois, ele entre aspas seria um spin-off, mas ao mesmo tempo não é, e a diferença entre os dois jogos é impressionante. Primeiro que cada um deles é focado na geração nova. O Arkham Knight, esse do vídeo, ele é da geração do Play 4. O Gotham Knight é exclusivo da nova geração. Só que não parece que uma outra geração passou de um jogo pra outro. Tanto que o Arkham Knight, que é do Play 4, roda melhor e parece ser mais bonito do que o Gotham Knight. Talvez seja por isso que o Gotham Knight é horrível. Amigos, esse aqui é o melhor exemplo de como fazer um jogo pra nova geração. Além disso, finalmente deram a cidade de Gotham o tamanho que ela merecia. Ela é enorme nesse jogo. Cada área você quer explorar, porque, cara, esse aqui é um universo fantasioso maravilhoso de se explorar. E é muito engraçado que eu joguei o jogo do Homem-Aranha primeiro antes desse Batman. E sair tacando arpão, pulando de prédio em prédio, é uma sensação parecida, mas não tão fluida. E a cidade tem um nome de Gotham não é à toa. Ela é gótica, sombria, onde, claro, o Homem-Morcego vai trabalhar. É engraçado que, assim, a cidade sempre parece que tá chovendo, e a chuva cai na roupa do Batman e fica realmente bem convincente. É um dos jogos que você tira uma foto com o modo retrato e você consegue pensar que isso é um quadro. O que fica engraçado, que eu tô jogando ele anos depois. O jogo, quando foi lançado, ele tinha muito problema de otimização. Não só em console, falo mais de PC até. Mas isso meio que foi corrigido com o longo do tempo. Tanto que, por exemplo, quando eu fui jogar ele na versão meio que portada pro Play 5, nem portada, né, mas com patch pra nova geração, já que quem compra um PlayStation 5 na época do lançamento, né, tinha tipo esse jogo quase que de graça na assinatura, eles melhoraram bastante muito do desempenho do jogo. Fora que muitas correções vieram com o relançamento desse jogo por aí. O grande foco é realmente atacar o espantalho, já que ele é uma figura um pouquinho complicada. O gás dele, cara, é perigoso demais. Todo ser humano que acaba tendo contato com aquilo acaba tendo que confrontar os seus maiores medos. E a forma como ele vai reagir pode não ser perigoso apenas pra si, mas também pra todos ao redor. Batman acaba descobrindo, né, que o espantalho acabou transformando toda a instalação da Ace Chemicals em uma gigantesca bomba de toxina do medo. Em sua tentativa de destruir a bomba, o Batman acaba sendo exposto e começa a ter alucinações do Coringa, já que seu sangue ainda está muito mutado desde o último encontro com o Coringa. Pois nos jogos anteriores, o Coringa foi atrás de uma toxina, um vírus chamado Titan, que ele acabou utilizando em vários vilões e também acabou colocando no seu próprio corpo. Aquilo ali acabou gerando um problema de saúde não só pro Coringa, mas que gerou também o problema que acabou causando a morte dele, aonde o Batman, que também tinha sido contaminado, conseguiu se curar e o Coringa morreu. Se você não viu os vídeos anteriores, veja os vídeos que eu conto aqui a história do Arkham City e do Arkham Asylum, pois os dois jogos desenvolvem a morte e o arco do vírus Titã. E como o Batman ainda estava mutado com o sangue do Coringa, ele começa a ter alucinações dele junto com o vírus da toxina do medo. Pra piorar as coisas, Bárbara Gordon é sequestrada por tentar ajudar o Batman. E é bem perigoso, já que ela não tem muito como se defender, já que aqui ela se transformou na Oráculo. Para vocês entenderem um pouco disso, Bárbara Gordon é a filha do comissário de polícia de Gotham City, o comissário Gordon. Ela, de forma secreta, acabou se transformando na Batgirl,
Batgirl, ajudando Batman e Robin em várias missões, até que chegou o dia em que tomou um tiro na sua espinha, que foi contado no arco do Piada Mortal, aonde ficou paraplégica. Ela meio que ganhou esse codinome de Oráculo, já que ela tem uma certa habilidade de tecnologia, aonde ela consegue hackear sistemas e também ajudando o Batman de forma remota. Como ela foi sequestrada, o Batman vai aí precisar contar tudo ao comissário Gordon, que é seu pai. Só que como ela tinha uma vida secreta de Batgirl, o comissário Gordon fica furioso ao descobrir isso. E essa raiva faz com que ele diga ao Batman que vai resolver tudo isso por conta própria. A cidade acaba entrando em lockdown, e o Batman começa a tentar descobrir qual é o plano do espantalho. No final, ele acaba descobrindo que o plano dele era usar o dispositivo conhecido como Cloud Burst para poder espalhar toda a toxina em toda Gotham. Batman acaba sendo contaminado por essa toxina novamente e encontra a Bárbara, descobrindo que ela também foi contaminada. Ele se sente impotente quando ela acaba apontando a arma para a própria cabeça e atira, se matando. Em uma das cenas mais pesadas, com a perda de uma de suas amigas mais queridas, Batman recebe um aviso de Alfred de que o espantalho está ameaçando liberar o Cloud Burst por toda Gotham, e ele então pede ajuda à Era Venenosa, fazendo com que uma de suas plantas crie uma toxina que é capaz de neutralizar as toxinas no céu, como uma missão paralela à sua noite já insana. Enquanto isso, o Batman acaba descobrindo que está tentando reviver o legado do Coringa. Robin percebe que o Batman também está infectado com sangue, mas ele se recusa a sair da luta, independentemente da sua condição, até que tudo acabe. Então o Batman tranca o Robin em uma cela e continua sua missão, já que o espantalho tirou tanto de Gotham, Batman e seus amigos. Com a situação do Coringa sob controle por enquanto, o Coringa provoca Batman por meio de alucinações. Batman volta sua atenção para poder deter o espantalho, e é quando o Arkham Knight ativa o Cloud Burst e espalha as toxinas por toda Gotham. Era Venenosa não consegue fazer o antídoto, pois a tensão de conter toda a toxina do medo é demais para ela, e ela acaba sendo morta. Abalada pela perda de mais uma pessoa em sua guerra, Batman confronta Arkham Knight e descobre, na verdade, que esse cavaleiro era, na verdade, Jason Todd, o segundo Robin, aquele Robin que ele pensava que tinha sido assassinado pelo Coringa. Jason foi mantido prisioneiro e torturado pelo Coringa, e agora ele deseja se vingar de Batman por não tê-lo resgatado. Ele é rapidamente derrotado por Batman e foge envergonhado. Batman e Jim Gordon acabam se unindo para poder confrontar o espantalho no telhado do prédio, onde Gordon se desculpa por sua raiva anterior, e eles enfrentam o espantalho e descobrem que Bárbara não está morta, era tudo uma ilusão criada na mente do Batman. No entanto, o espantalho ameaça Jim Gordon para que ele mate Batman. Caso contrário, o espantalho matará Bárbara, sua filha. Jim atira em Batman, que está usando o colete à prova de balas, e pensa que ele está morto. O espantalho e seus capangas vão embora, e Batman acaba salvando a Bárbara de ser jogada do telhado, e ele a leva de volta à delegacia de polícia, onde descobre que o espantalho agora sequestrou o Robin. O espantalho deixa o Batman em uma única opção: se render ou ele matará o Robin. Batman desiste e se entrega ao espantalho, que acaba levando ele direto de volta ao Asilo Arkham, local do primeiro jogo. O espantalho diz a Jim Gordon para desmascarar o Batman na televisão nacional. O Jim se recusa, mas Batman diz a ele que está tudo bem. Depois de remover sua máscara, o espantalho avança e injeta toda a toxina do medo em Batman, até que Jason Todd chega para impedi-lo e acaba derrubando o espantalho e o injeta com a sua própria toxina. Assim o espantalho passa a viver em um estado de medo, encerrando a sua ameaça. Batman sai ativa no protocolo Nightfall, antes de retornar à mansão Wayne, onde os repórteres os esperam nos portões, e ele faz com que tudo exploda. Todos presumem que Bruce Wayne, também conhecido como Batman, estaria morto, e o tempo passa e as coisas mudam. Gordon se torna prefeito e pede para que as pessoas de Gotham honrem o Batman. Enquanto isso, dois assaltantes são perseguidos por uma criatura temível que parece um homem vestido de morcego. Sinceramente, não sabemos ao certo o que aconteceu no final do jogo do Batman. Talvez Batman esteja se livrando da identidade de Bruce Wayne e usando a toxina do medo para se tornar verdadeiramente o Batman dos pesadelos, ou o novo vigilante, mas não sabemos, porque a história continua. Olha, eu vou te falar que esse jogo ele não parou por aqui. Ele ganhou um monte de DLC. É muita skin. Tem skin pro Batman, tem skin pro Robin, pro Asa Noturna e pro Batmóvel, que nesse jogo ele é como se fosse um personagem à parte. E é muita, mas muita DLC mesmo. O lance é que eu achei algumas que eram já zoadas. Tipo, Arkham City tem o Batman da série animada. Mas aqui eu tô falando de ter um Batman com o visual do Adam West, que é o Batman mais zoeiro de todos. E ele é uma skin jogável aqui. Também tem uma expansão
missão onde você consegue jogar com a Arlequina, mas não é grande coisa, que é quando ela invade a cidade de Bloodhaven tentando resgatar a Era Venenosa. Uma missão paralela pro Jason Todd, que aqui sim, ele tá como Capuz Vermelho e acaba enfrentando o Máscara Negra. Aquele vilão que apareceu lá no Arkham Origins, que é o terceiro jogo lançado, mas na verdade é um prequel de toda a história. E tem uma DLC que é exclusiva de PlayStation, e isso explica porque esse jogo tava, tipo, em várias assinaturas do PlayStation Plus Collection, que é quando a Toxina do Medo realmente conseguiu afundar Gotham, criando um exército de mortos-vivos. Também tem uma expansão onde jogamos com a Batgirl, que explora um pouco mais da história dela dentro dessa saga da trilogia Arkham. Ela se passa depois de Arkham Origins, mas antes do Coringa ir pra lá, que é basicamente o primeiro jogo lançado, o Asilo Arkham, que é uma missão onde o Robin junto da Batgirl se unem para poder resgatar o comissário Gordon. Além disso, tem também o Lockdown na cidade, onde você pode jogar tanto com o Asa Noturna e também o outro Robin, onde um persegue o Pinguim, que é um vilão que aparece de relance no começo da história do jogo, mas pra história em si ele é menos relevante, dando mais destaque mesmo em missões secundárias nessa DLC, e também o Duas Caras, que fazia parte de toda essa trama e também tava solto em Gotham e claro, o Robin foi atrás dele. É uma loucura por si só, porque muitos personagens ficaram apenas em expansões. Aí você pergunta, pô, acabou a história por aqui? Então, o lance do Batman ter morrido ou não é essa incógnita maluca que sempre colocam não só nos quadrinhos, animações, mas também dentro aqui, é que foi um gatilho pra ideia desse jogo aqui, que veio depois. Vamos exemplificar aqui a história. Depois do Arkham Knight, que foi um lançamento conturbado, mas mesmo assim, depois de que tudo tem passado, com todos os updates e expansões, o jogo ainda bom, a Rocksteady começou a trabalhar em outros jogos. Só que é engraçado que ela não trabalhou diretamente com o Batman, ela tá trabalhando num jogo do Esquadrão Suicida, que, de certa forma, é nesse mesmo universo Arkham. Batman tá lá, junto da Liga da Justiça, sendo controlado pelo Starro. Só que teve esse jogo que veio depois, Gotham Knights, que é basicamente controlando cada um dos filhotes do Batman, da Batfamília, que tem o terceiro Robin, o Asa Noturna, o Capuz Vermelho e a Batgirl. Isso aqui já gera um problema, porque a história ela se baseia basicamente na morte do Batman. Ele é um spin-off, mas que ao mesmo tempo tenta não ser, mas a real é que é spin-off mesmo. E é um jogo que muita gente critica, porque assim, eu vou falar sobre ele no futuro. Então a história, meu amigo, continua, porque vai ter muito jogo ainda pra ser lançado e vamos falar sobre eles. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo!